Amém. Meninas, então vamos começar. Aqui a gente tá na semana 3. Eu planejei 6 aulas, então estamos na metade, tá? Do encontro. Olha só, aqui a gente vai falar da maternidade profética, mas com um olhar para nós, para as mães, tá? A gente vai primeiro trabalhar essa questão da nossa identidade, reforçar, relembrar, né? Porque a gente sempre tem que estar lembrando disso, que é uma coisa que no dia a dia a gente acaba esquecendo, às vezes, esse detalhe tão essencial, tão importante que é firmar a nossa identidade. E por que isso é tão importante? A gente vai ver no decorrer desse encontro. Por que isso é tão importante? Por que a gente precisa firmar a nossa identidade, né? Então, para o profético, tá? Então, eu quero começar com vocês com aquele texto de Joel 2:28 que a gente ouviu a aula passada, né? E que se repete lá no Novo Testamento, lá em Atos 2:17. Tem também, né, ele faz menção à profecia de Joel 2, que ele diz lá onde eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e filhas profetizarão, né? E ele continua lá. Mas eu quero enfatizar essa parte, filhos e filhas, né, profetizarão. Então aqui o Senhor já dá uma identidade para aqueles que profetizarão, que são filhos e filhas, né? Ele diz lá que os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, mas quem profetizará são os filhos e filhas. E aí tá uma chave, né? A gente precisa lembrar que a gente vai profetizar, que a gente vai declarar a verdade de Deus a partir de uma identidade, né? Herdada por Deus. E não, a gente não profetiza para ter uma identidade, mas para a partir dela, né? Então, a filiação ela é algo que a gente não conquista, né? A gente não faz força para ser filho de alguém, né? A gente simplesmente nasce naquela família e a gente é filho, a gente herda esse título, né? E assim é com Deus também. A gente não se esforça, a gente não fica trabalhando, a gente não fica se desgastando para conseguir filiação, porque a gente herda a partir do momento que a gente aceitou Jesus e a gente entra para a família de Deus, né? Então, primeiro a gente precisa saber quem a gente é em Deus, né? E Romanos 8, lá em Romanos 8, a gente tem um panorama, né? Eu passei para vocês aula passada, né? Romanos 8, que fala, né, do amor de Deus para conosco. E esse capítulo é um capítulo que você de vez em quando tem que dar uma lida, sabe? Sentar lá e ficar degustando ele, porque ele realmente ele nos enche, né? Da nossa identidade real. Né? Então, se você não tem costume de ler essa passagem, eu recomendo fortemente que você faça a leitura semanal desse capítulo, né? Para que você entenda mesmo como é que Deus te enxerga, né? E a gente vai moldando a nossa mente, vai renovando a nossa mente nessa questão da identidade, né? Isso é importante a gente ter muito firmado em nós, sabe? Porque os nossos filhos, eles precisam o quanto antes na vida saber quem eles são em Deus também, né? Porque uma vez que a identidade deles estiver firmada, quando eles souberem quem eles são em Deus, pode vir a mentira que for, né? Pode vir o problema que for, eles não acreditarão nas mentiras, eles não vão se abalar, né? Porque eles têm a identidade deles muito firmada. E isso é um trabalho que nós mães que precisamos fazer, né? Então essa aula, primeiro, ela é voltada para nós, mães, né? E depois, né, a gente vai se conhecer, a gente vai fazer uma ativação aqui para a gente realmente ter essa noção de que se a gente está renovando a nossa mente, na nossa identidade, né? Então é primeiro para nós, né? E depois toda mãe assim que se conhece, a mãe que sabe a verdade sobre ela, sobre a sua identidade, que conhece a Deus, ela transborda essa identidade para os filhos. É algo automático, ela não precisa ficar se esforçando, ela não precisa ficar se cansando, é algo que flui dela, né? Como se fosse uma jarra, assim, né? Saindo água daquela fonte, né? Lembra daquele chafariz, né? Que tem nas cidades aqui, nós temos uma ali perto do lago, fica jorrando água. Assim nós somos. Quando nós temos a nossa identidade firmada, a gente transborda isso para as outras pessoas, né? Então você vai sempre fazer com que os seus filhos se vejam como Deus os vê, né? Mas primeiro você precisa ter essa visão firmada mesmo sobre você. E é sobre isso que é essa aula de hoje, tá bom? Então é para os filhos, mas nesse sentido. Então a gente vai relembrar o que o profético faz. O profético, ele procura ouro em meio à lama, né? Ele procura
a virtude, as qualidades, aquilo que a pessoa tem de bom. Isso é o profético. Então, a gente não vai ficar procurando os erros dos filhos, acusando os pecados, o que eles já fizeram de errados, né? A gente, por mais que você tenha um filho pródigo, de repente já tá até mais adulto, mais adolescente, né? Mas que ele fez um erro, quando ele voltar para você, quando ele chegar até você, essa é a ideia do profético. Você sempre vai dar uma palavra de esperança, de futuro, né? Você vai ver o que ele tem de acerto e não de erro. Essa é a ideia do profético. A gente não procura, né, a sujeira, porque cada um sabe a sujeira que tem, né? A sujeira a gente não precisa ficar mostrando, porque às vezes a pessoa ela não tem consciência da qualidade que ela tem. Às vezes ela não enxerga, né? E para a gente encontrar o ouro, a gente automaticamente, obviamente, vai ter que lidar com a lama, né? Mas quando se trata de filhos, principalmente, vale todo esforço, né? A gente nunca acha que é lama demais, a gente sempre vai mais a fundo, a gente sempre quer o melhor para o filho. Então, a gente vai começar relembrando algumas verdades sobre nós mesmas, sobre nós mães, tá? Então, eu coloquei aqui 4 verdades e depois a gente vai fazer umas perguntas, tá bom? Então, primeira verdade, João 3,17. Tá lá. O que diz lá em João 3,17? Diz assim que Jesus não veio ao mundo para condenar você. Ele não veio ao mundo para ficar te acusando dos seus pecados, de como você foi uma mãe hoje, de como você fez tudo errado hoje, como você gritou com seus filhos hoje. Não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para te salvar dessa condição, né? Ele veio para para achar o ouro que existe em você, mãe, né? A coisa boa que você tem a respeito de mãe. E eu nunca me esqueço uma amiga minha que foi numa conferência profética, né, que teve algum tempo atrás, e ela sempre se achava uma mãe que não era uma mãe muito presente, sabe? Ela tinha uma menininha pequena e ela ficava assim, Adriana, eu não sou uma mãe boa porque eu trabalho o dia todo, ela fica com a avó, e daí quando eu encontro ela, ainda fico nervosa com ela. E nessa conferência, uma pessoa que não conhecia ela, que não tinha, assim, conhecimento da vida dela, uma pessoa de longe, que nunca não sabia da história dela, falou algumas palavras para ela e depois virou para ela e falou bem no olho dela, falou assim, e Deus manda te dizer que você é uma ótima mãe, né? Então, essa palavra mudou a visão como ela se enxergava. Ela falou, opa, Deus não me vê assim como eu me vejo. Como assim, né? E ela começou, então, a florescer na maternidade dela. É sobre isso, né, que é o profético. Então, hoje a gente vai tentar fazer o que fizeram com ela, né? Para que a gente tenha ainda algumas áreas da nossa maternidade que a gente não se enxerga como Deus nos enxerga. Então, a gente precisa descortinar, tirar isso, né? Essa mente, né, que às vezes ainda não está santificada. O segundo é o que tá lá em Gálatas 2:20, que a gente já viu, que a gente já estudou, mas é um versículo que eu insisto nele porque ele é realmente um renovador de mente, né? Lá diz assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então você não vive mais, eu tenho uma notícia para você, mas você já morreu, tá? Sinto muito que você já morreu, eu também já morri, né? Mas quando a gente aceita Jesus, aí a gente é crucificada com ele. A gente mata o nosso ego, né? A gente mata, a gente fala, não, agora é o Espírito Santo que vive em mim, então a gente vai ser ressuscitada com ele como uma nova criatura mesmo, né? Uma nova criatura, um protótipo, algo extremamente inovador, é isso que nós somos, né? E agora ele vive em nós, tá? Então essa é a segunda verdade que a gente precisa lembrar. Terceiro, tá lá em Isaías 53:5, tá? E também em Salmo 103:3, se você quiser anotar. Isaías 53:5 e Salmo 103:3. Salmo 103 é um salmo muito lindo, gente. Vale a pena a gente se debruçar nele. Lá diz que o Senhor, ele tomou, né? O Senhor tomou a nossa tortuosidade, a nossa má índole, né? E ele tornou aquilo reto, tornou injustiça, né? Ele diz que nós fomos curadas, não só remediada, sabe? A gente não só levou ali um band-aid no nosso machucado, no nosso erro. Ele nos curou completamente pelas suas pisaduras, né? Então, nós não somos mais pecadoras, cheias de defeitos. Não é assim que Deus nos vê, né? E a outra verdade complementa essa, que é a verdade 4, né? Que tá lá em João 19:30. E que diz, quando Jesus vai para a cruz e ele
morre, ele diz, antes de morrer, ele diz, está consumado. Essa frase é muito impactante, né? Eu falo uau para essa frase, porque quando você fala está consumado é porque acabou, terminou, já foi feito o negócio, né? Já está terminado. E quando fala consumado, quer dizer não tem jeito de voltar atrás mais, né? Já está feito o negócio. Então, o que Jesus quis dizer quando ele falou está consumado? Só que ele estava morrendo? Não. Ele quis dizer que naquele momento da cruz, né? Ele deu acesso automático a todas as bênçãos do reino, a vida eterna, a uma vida aqui na terra abundante, a uma vida de poder no Espírito Santo, poder para curar, poder para expulsar demônios, poder para ressuscitar mortos, né? Então, nesse momento que ele falou está consumado, ele não estava falando assim, olha, é um processo em que você vai ter que se santificar todo dia, que você vai ter que fazer muitas coisas para você entrar no reino de Deus, que você vai ter que fazer. Não, quando ele fala está consumado, você pensa assim, ó, tá aberto, tá tudo disponível agora, né? Você já tem acesso imediato e Jesus espera que você entre em acordo com ele, né? Com o que ele já sabe sobre você. Então, e é muita coisa, gente, não é só uma nova, como é que eu falo assim, uma nova identidade. Essa identidade te dá acesso a um reino e é muito poder, né, nesse reino. Então, assim, a pergunta depois dessas verdades, né, é a seguinte: você vê quem você é? Você consegue enxergar quem você é? Lá em Provérbios 23, diz assim, 23, 7, tá? Diz assim, ó. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Olha que forte isso, né? Isso quer dizer que os nossos pensamentos nos moldam. Se você pensa que você é uma pessoa pecadora, você vai, consequentemente, agir como um pecador, né? O que o pecador faz? Ele é escravo do pecado, ele tem que ficar fazendo coisas para poder se redimir, né? Mas quando você entende que você é filha de Deus, que você já foi santificada, você entra num reino de poder, você começa a agir, né, como uma pessoa santa, né, como uma pessoa transformada. Então, a nossa fala e a nossa visão interna de nós mesmos, sabe aquele pensamento que você fica conversando com você mesmo? Então, isso a gente chama de autofala, né? Você fala para você mesmo, você fica com aquela conversa interna. Né? Lógico que os sanguíneos vão ter mais conversas do que os fleumáticos, né? Mas existe essa conversa até nos fleumáticos. Mas isso acaba se tornando a base, né? De todas as nossas palavras e de todas as nossas ações. Então, eu quero fazer duas perguntas para vocês refletirem hoje, tá? Primeira pergunta: você tem uma visão de como você realmente é? Como você realmente é? Como é que você se enxerga, né? Aí você vai pensar de como que você se vê, né? Você se vê uma mulher transformada, você se vê uma mulher santa, você se vê uma mulher cheia de defeitos ainda, né? Que ainda não entendeu muitas coisas. Como que é a tua visão de você mesma? Tinha um papelzinho aqui que eu queria ler para vocês. Acho que eu perdi. Não tem problema. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda visão, a segunda pergunta é assim: essa visão que você tem de você mesma, ela se alinha com o que Deus diz sobre você? Né? Lembra que o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. Nenhum pensamento que chega para você negativamente ou qualquer coisa assim corrigindo em forma de julgamento, isso não vem de Deus. Né? Deus ele não consegue fazer isso porque ele é totalmente amor. Né? E dessa fonte não pode jorrar nada que não seja isso. Então, essa visão está se alinhando com aquilo que Deus fala de você, né? A Bíblia diz que a nossa verdadeira identidade e natureza está em Cristo, né? E que Jesus, olha que interessante, Jesus se tornou o que nós éramos, né? Ele se tornou pecador, para que nós nos tornássemos o que Ele é, né? E o que Ele é? Ele é santo, né? Ele é poderoso. Né? E eu acho muito legal essa frase. Lá em 1 João 4,17 diz que assim como ele é, nós também somos nesse mundo. E é muito forte esse versículo. Né? Ele está dizendo assim, olha, você tem toda a capacidade de fazer o que Jesus fez na sua maternidade, na sua casa, no seu trabalho, né? Nos seus relacionamentos. Então, se Deus é amor, eu também sou amor. Se o amor é paciente, o amor é gentil, eu também vou ser.
né? Eu não preciso ficar me esforçando para fazer isso. Eu simplesmente sou, porque se Deus é amor, eu também sou. Isso flui de mim. Eu não preciso ficar me esforçando para fazer isso, porque isso está em mim, sabe? Essa é a nossa definição. Nós fluímos aquilo que Deus é. Nós transbordamos aquilo que Deus é, né? Essa é a nossa verdadeira identidade. Então, eu quero fazer uma ativação agora. Quero que você pense aí. Se alguém tiver dúvida, pode ir perguntando, tá, gente? Pode ir falando no chat ali. Eu quero que vocês, quem tem caneta ou lápis aí, se não, você só pensa, tá bom? Escreva uma característica tua em um papel. Algo que te defina, que você sempre faz, ou que você fala, ou que você sempre ouviu que as pessoas disseram a seu respeito. Mas tem que ser a primeira palavra que vier na sua mente, tá? Não reflita, nem raciocine. A primeira, se for algo bom, algo ruim, não importa, escreve ali, tá? Escreva a primeira palavra que vier. Tá, agora, a segunda, você vai pedir assim, Senhor, me dá uma qualidade que o Senhor vê em mim. A primeira qualidade que o Senhor me mostrar, eu quero escrever, tá? Escreva a primeira palavra também, da mesma forma. Ainda que não faça sentido nenhum, tá? Ou que não combine com você, não tem problema. Primeira palavra que vier. Ok? Tá. Então, pode ter acontecido que na primeira pergunta você tenha pensado em uma palavra ruim, ou uma palavra feia, uma palavra que te desqualifica, né? Tá tudo bem. A nossa carne tende a nos denegrir mesmo, né? Então, a gente, já ouvi assim, eu já fiz essa ativação com outras pessoas, eu já ouvi, tipo assim, gorda, eu já ouvi velha, eu já ouvi nariguda, já ouvi cada coisa. Então, é assim, né? Algumas pessoas têm isso. Agora, você vai, se a primeira palavra foi ruim, se a primeira palavra for ruim, você risca ela. Risca totalmente, até você não enxergar mais, tá? Se você não tá com uma caneta, risca na sua mente. E circule a segunda para você destacar ela. Se as duas forem boas, parabéns. A sua mente já tá alinhada com o céu, né? Então circula as duas. Aí, ótimo. Só para eu ver aqui, gente. Tem bastante gente com a tela desligada, né? Mas enfim. Só para quem tá com a tela ligadinha ali, só faz assim, tá? Quem teve a primeira negativa? Eu não. Eu também não, gente. Tá errado. Glória a Deus. Glória a Deus, então. Ô, Adri, desculpa perguntar, qual foi o último versículo que tu falou sobre... Falei. 1 João 4,17, né? Ó, ali, ó, as minhas duas foram boas. Coloquei acomodada. Aí você vê? Então você risca essa, tá? Que essa não alinha, não é alinhada, não estou alinhada, Mas isso a gente vai resolver também, né? Porque Deus quer que a gente esteja alinhado. E é um processinho aqui. Deixa eu só voltar aqui pro meu, só um minutinho. Aí. Então, isso é só uma dinâmica que a gente fez agora pra gente ver como é que a nossa mente, ela pode nos ajudar, né? A se alinhar com o céu, ou ela pode nos afastar desse alinhamento, né? E todo mundo, inclusive, né, as pessoas mais maduras, elas podem desalinhar a qualquer momento, né? Porque nós somos humanos, então, dependendo da situação que você passa, você desalinha mesmo. Então, tudo começa, gente, com o que a gente vê em nós mesmas, né? Então, o que eu faço, assim, eu peço todos os dias para o Senhor me revelar algo que Ele vê em mim, né? Senhor, hoje, o que o Senhor vê em mim? Eu tenho essas conversas com Deus, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter um relacionamento com Deus que a gente tem essa liberdade de você estar ali. Ele tá o tempo todo, então você vai aproveitar a presença dele e vai desfrutar. E além disso, você vai ter algumas perguntas que você vai ficar fazendo, que isso vai te ajudar a te direcionar, né? E sabe o que eu faço? Eu vou anotando numa folhinha.
Quem foi minha aluna de experiência do lar presencial, eu acho que eu até mostrei essa folhinha que eu escrevi, né? E eu vou renovando ela. Então, você vai anotando em um caderninho e vai formando uma lista. Senhor, como é que o senhor me vê hoje? O que o senhor vê em mim hoje? E você vai anotando, que nem a gente fez agora, sabe? Vai vir palavras na sua mente, você vai recebê-las. Né? Então você vai pegar, vai anotar isso numa listinha, num caderninho, põe no meio da tua Bíblia, um lugar que você lê com frequência, e você vai ler aquilo todo dia e vai meditar nisso, né? Nessas palavrinhas. Por quê? O Senhor vai falando através dessas palavras-chave algo que é para você fazer, algo que Ele quer que você sinta, que você quer, como você quer, como que Ele quer que você se comporte. É incrível como a gente pode aprender tanto de uma palavra só, né? E essa será a sua nova identidade. E você vai andar nessa verdade e você vai se alinhar com ela em pensamento, você vai se alinhar com ela em palavras, você vai se alinhar com ela em atitudes, né? Então lá na listinha tem assim, ó, eu coloquei, só vou dar um exemplo do meu, tá? Se vocês fizeram isso já fizeram isso, vocês podem também falar ali no chat. Mas é assim, ó, eu coloquei assim, como Deus me vê? Aí eu vi assim, ó, altamente educada. Não era só educada, gente. Deus me falou altamente educada. É assim que Ele me vê, né? Então, conforme eu vou lendo naquela listinha, eu vou alinhando. Nossa, mas será que esse comportamento que eu tô tendo com os meus filhos, né, com meu esposo, tá sendo altamente educado, como Deus me vê, né? Isso é renovar a mente, né? Eu coloquei lá assim, ó, elegante, né? Deus fala que eu sou elegante, eu não me achava elegante, né? E tudo bem se você não me acha também, mas o importante é como Deus me vê, né? Então, Ele me enxerga assim. Aí, o que que a gente vai fazendo? Essa roupa que tá elegante, será? Quando eu vou comprar uma roupinha, né? Será que essa roupa é elegante? Será que me deixa elegante? Né? Não, essa roupa não me deixa elegante, né? Então, isso tudo vai modelando a nossa vida, vai modelando as nossas escolhas, vai modelando os nossos relacionamentos, sabe? Por isso que essa listinha é tão legal e é tão importante, tá? Quando você acordar de manhã, antes de pensar em qualquer coisa do dia, procure uma visão do que você está se tornando. Procure uma visão baseada nessa lista, tá? Deixa eu achar aqui. Isso. Uhum. Procure uma visão, então, de quem que você está se tornando baseado nessa listinha. Deixa eu só voltar aqui pra aqui. Não tô conseguindo voltar. Pera lá. Ué, estranho. Aí, voltei. Isso. Então, você vai procurar a sua visão de como é que você está se tornando, né? E você, baseado nessa lista, você vai pensar como é que deve ser o meu comportamento nesse dia, né? Você pode dizer as suas emoções, você pode dizer a tua alma, pense assim, né? Sinta-se assado. É assim que você vai conversar com você mesmo, né? Como que você se vê agindo naquela situação estressante com os filhos? Você vai ter uma imagem mental, não. Quando meu filho chegar da escola, né, minha filha tem crises assim nervosas quando ela chega da escola, mas ela chega muito desestabilizada. Então eu já me vejo sendo aquela mãe paciente, abaixando, beijando, acolhendo, tendo paciência, entendendo. Eu não era assim, mas eu comecei a me imaginar sendo assim, porque eu sou uma pessoa extremamente educada, altamente educada, é assim que Deus me vê. Então, eu já começo de me preparar mentalmente, né, me imaginar naquela situação sendo altamente educada, né? Então, eu vou me imaginar demonstrando maturidade, demonstrando amor, refletindo o Senhor, né, para ela. Ainda que eu nunca tenha agido dessa forma, mas eu comecei falando, eu comecei me vendo e eu comecei tendo essa nova mente e conduta, né? E, gente, vou falar para vocês, tem funcionado perfeitamente. Eu só falo isso para vocês porque eu tenho vivido. Então, isso me dá, assim, um respaldo para realmente falar, isso funciona, sabe? Outro ponto que eu queria falar para vocês, como você falou ali, né, acomodada. A Selma, né, que falou que estava acomodada, veio na mente dela. Então, a gente precisa prestar atenção nas mentiras, né? Pensamentos assim, tipo, eu não consigo fazer isso, eu tô farta disso, eu tô cansada disso, né? Eu não aguento mais, né? Esse tipo de pensamento, ele precisa ser rebatido, tá? Então, o que eu falo? Pega um taco de beisebol e rebata. E sabe aqueles tacos, né? Você rebata
esses pensamentos, sabe? Mandando eles ir embora, mandando eles para longe. Como é que você vai fazer? Qual que vai ser o teu taco de beisebol? Vai ser um versículo, né? Por isso é tão importante a gente memorizar, a gente estar lendo as escrituras, né? E ensinar as crianças também, porque elas vão precisar usar muitos esses recursos, né? Então, você pode citar, por exemplo, nesse caso que eu falei, Filipenses 4,13, né? Que diz lá assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, né? Então você não, a verdade é essa sobre você. Não é que você não consegue, não é que você é incapaz, não é que você não aguenta mais. Não, você aguenta, você é forte. A Bíblia diz isso. Isso o que a Bíblia diz é verdade. Então essa é a verdade que você tem que acreditar, né? Deus nos ensina lá, né? A gente estudou lá na primeira aula que a gente deve chamar à existência aquilo que não existe, né? Então a tua força que você acha que não tem, você tem que chamar ela à existência, né? Então, é assim que Deus espera que a gente haja, né? Porque Ele agiu assim. Então, Jesus, Ele nos ensina a amar os outros como nós amamos a nós mesmas, por exemplo, né? Então, se amar não é arrogância, não. Mas se amar é essencial para você cumprir uma maternidade firmada no amor. Como é que você vai amar o seu filho se você não se ama, né? Então, se a gente não gosta de nós mesmas, a gente não consegue amar nem os nossos filhos corretamente, né? Então, procure falar gentilmente consigo mesma, assim, procure se amar, sabe? Se encorajar, não se criticar tanto. Tenha uma conversa interna com você mesma positiva, sabe? Se ame, se respeite. Fala, olha, você não conseguiu agora, não é porque você é incompetente, não é porque você é acomodada, não é porque você, agora só lembra desse adjetivo, acomodada, mas você está em processo e você vai melhorar. Se encoraje, como você encorajaria uma amiga, sabe? Como você encorajaria uma filha. Faça isso com você mesmo, porque você vai começar a falar com seus filhos e encorajá-los da mesma maneira que você fala consigo mesma. É incrível, né? Mas como a gente se trata, a gente vai tratar os outros. Então, se você se trata com raiva, se você se trata com autodesprezo, né? Acreditando nas mentiras que te falaram, acreditando nas mentiras de Satanás, aí você vai fazer isso com as outras pessoas, né? Então, muitas vezes a gente fala de forma rude com os nossos filhos porque a gente tem na nossa mente, a forma como a gente foi maltratado, talvez na infância, né? Por um pai, por uma mãe, por um cuidador, por um professor, né? Com rispidez, se cobrando o tempo todo, né? Se achando burra, se achando feia, se achando grossa, né? Lembre que você é responsável por renovar a sua mente em relação a isso, né? Não é assim que Deus te vê. E para isso a gente precisa remodelar os pensamentos. Esse é o próximo tópico dessa conversa, tá? Então imagine a seguinte situação. Você encontra um ladrão. Você encontra um ladrão na sua casa. Ok, você abre a porta, há um ladrão lá dentro. O que você vai fazer, né? Bom, se você é muito corajosa, você vai expulsá-lo de lá, né? Vai pegar uma arma, vai pegar alguma coisa, vai bater nele, vai mandar ele sair. Ou você vai chamar a polícia, né? Que é o mais sensato. Você sai, né, para dar um jeito de tirá-lo dali. Você vai tomar alguma atitude, você não vai deixar o ladrão lá dentro, né, acampando lá na sua casa por dias, meses e anos, né? E assim também é com os nossos pensamentos. Quando você encontra um pensamento que vai contra o que Deus diz a respeito de você, você não vai tolerar ele. Você vai expulsá-lo da sua casa, certo? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, são 2 dicas. Primeiro, você vai levar esse pensamento preso, cativo, você vai prender esse pensamento, né? Você vai ordenar ele para ele parar. Você vai falar assim, mente, para de pensar assim, parou, né? Assim como Jesus fez com a tempestade, que ele ordenou que a tempestade parasse, você vai falar com seus pensamentos e dizer para eles pararem e saírem, né? Que eles não têm mais espaço na sua mente. É a primeira coisa que você vai fazer. E segundo, você vai substituir ele por uma verdade, né? Se você não fizer isso, ele vai voltar, tá? E você vai dizer o quê? Jesus está em mim e eu estou nele. Eu tenho a mente de Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe aquelas verdades que nós falamos ali no começo, aquelas 4 verdades? Vocês podem usar elas para rebater esses pensamentos. Ladrões que vêm para matar, roubar e destruir a sua mente, né? Deixa eu só para eu receber aqui. Então, você pode rebater esses pensamentos, né? Então, não importa, assim, você vai dizer ali, né? Não importa o pecado que eu tenha cometido,
né? Jesus me perdoou, eu sou nova criatura, eu me perdoo assim como ele me perdoou, né? Eu amo como ele ama, eu sou paciente como ele é paciente, né? Só um pouquinho. Então você vai renovando, isso é uma forma da gente renovar a nossa mente, tá? Você prender um pensamento que não se alinha com a verdade de Deus sobre você, tá? Mesmo que você tenha crido nisso a vida inteira, você vai começar a falar, não, isso não está alinhado com o céu, isso não vem de Deus. Você vai prender ele e vai substituir por um que seja verdadeiro, né? Muitas vezes eu tinha um problema com ira, né? Às vezes eu mirava, ficava brava, assim. Algumas vezes eu pecava, outras não, né, gente? Então é normal, né? Todo mundo peca com ira. E dependendo da situação que você tá com os filhos, com todas essas coisas, você acaba se exaltando mais. Mas eu acreditava que eu era uma pessoa muito nervosa, que eu era uma pessoa muito brava, que eu era uma pessoa assim, assada, né? Porque a minha vida inteira, de repente, eu passei acreditando nessa mentira, né? Mas quando eu entendi que Deus me perdoou, Ele não me criou para ser assim, eu falo assim, eu sou paciente como ele é paciente, então também sou paciente, né? Porque eu sou filha dele, eu tenho o DNA dele, é isso que eu sou, né? E depois Deus me mostrou, através do meu nome, eu descobri uma grande verdade sobre mim, né? E Satanás sabia disso, usou uma grande mentira para me enganar durante muito tempo da minha vida, né? Então a gente realmente precisa achar essas mentiras, levá-las presas, expulsá-las e substituir pela verdade de Deus. A mentira precisa ir embora e a verdade precisa vir, né? Isso é uma guerra espiritual. Quando a gente faz declaração profética, a gente está guerreando espiritualmente, né? Então, sabe aqueles apps que a gente abre em segundo plano no celular? Que eles ficam lá escondidinhos, você não vê eles, mas eles estão abertos, né? Então, esses apps, eles drenam a bateria do celular, né? Eles consomem mais energia quando eles estão ali. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fechar eles, né, para poupar a bateria. Assim são os pensamentos que a gente deixa correr, esses pensamentos negativos que a gente deixa correr em segundo plano na nossa mente, que a gente de vez em quando lembra deles, assim, fica lembrando. Então, eles drenam a nossa energia, eles roubam a nossa alegria, né? Então, o que a gente precisa fazer? Falar com firmeza, né? Isso não é verdade. Né? Quando vier um pensamento de que você é assim ou você é assado, isso não se alinha com Deus, você repreenda, você vai dizer, não, isso não é verdade. O que Deus diz sobre mim é verdade. Né? O que Deus diz sobre o meu filho é verdade. O que Deus diz sobre o meu marido é verdade. Né? É isso que eu vou pensar e é isso que eu vou falar. Né? E nem repita a mentira, nem se dê o trabalho de mencionar a mentira, né? Ainda que você esteja se sentindo com aquele pensamento negativo, ainda que os teus sentimentos estejam, não, mas eu realmente sou feia, eu tô feia, olha para mim, eu sou inútil, né? Ou eu fracassei na minha profissão, né? Enfim, a mentira que for, ainda que você estivesse sentindo isso, decida a não ser definida pelas suas emoções ou pelas suas circunstâncias, mas pela palavra de Deus. É isso que precisa definir quem você é, né? E eu vou dar um versículo para vocês memorizar, que é um versículo que eu sempre falo nas aulas, né? Que é Jeremias 29:11. Diz lá, porque eu sei os planos que eu tenho, né, para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de desgraça, né? Planos de dar-vos esperança e um futuro. É esses pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Tudo além que não bate com essa verdade não vem de Deus, né? Então eu quero dar algumas dicas práticas para a gente terminar, para você usar no dia a dia, tá? Para você fazer essa renovação de mente, para você encher a sua mente com as verdades de Deus e você conseguir transbordar essa nova identidade para os seus filhos, para sua família. Primeiro, é uma estratégia bíblica usada por treinadores de esportes, né? Como futebol, por exemplo. O jogador ele é treinado a se imaginar fazendo dribles perfeitos, marcando gols com excelência, sabe? Eles fazem esse exercício mental antes dos jogos, né? Então se imagine driblando, se imagine marcando gol, né? Isso é uma estratégia bíblica e você pode fazer isso também, né? Então o que você vai fazer? Você vai se imaginar agindo com calma, você vai se imaginar sendo madura, né? Sendo paciente naquelas situações que te estressam, né? Você vai se imaginar falando com mansidão, você vai se imaginar sendo organizada, se você ainda não é, né? Você vai se imaginar, sabe aquela listinha que eu falei no meio da aula? Você vai se imaginar agindo com com aquelas qualidades que Deus for te dando ao longo da semana, ao longo do tempo,
tá? Então, essa é a primeira dica prática, tá? Você pode fazer isso todo dia, antes de dormir, ou logo que você acorda, aqueles minutinhos que você fica na cama ali, ou que você acorda e a casa ainda tá em silêncio, vai se imaginando, né? Vai usando isso. Gente, isso é uma técnica usada por grandes clubes de futebol, então é algo que realmente funciona. E segundo, tenha os seus decretos anotados e fale as promessas com frequência. E com confiança, né? De acordo com o que Jesus fez, de acordo com o que Deus disse, né? Tenha essa lista e declare em voz alta ainda, né? E eu acho assim tão legal que tudo que a gente faz no mundo natural, ele tem o mesmo significado no mundo espiritual, né? Então você levanta a sua mão e você declara, né? Faz isso como um ato profético, né? Alguns exemplos você pode dizer, né? Eu sou saudável, né? Eu sou próspera, eu tenho vida abundante, né? Os planos de Deus são para me dar esperança e futuro, são planos de paz. Ele me chama para as obras que Jesus fez e para obras ainda maiores, né? Eu sou cheia do Espírito Santo de Deus, né? Eu sou santa porque Ele é santo, então eu também sou santa, eu não sou pecadora mais, né? Eu transbordo em amor, eu tenho paciência, né? E você vai falando o fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22, né? Eu sou fiel porque eu produzo fidelidade, longanimidade, domínio próprio, e você vai falando. Anote isso e vá falando todos os dias, tire um tempo só para isso, né? Quando você acordar mal, essa é a terceira dica, tá? Quando você acordar mal-humorada, ou cansada, ou triste, ansiosa, doente, então nunca declare o problema. Nunca, né? Mude intencionalmente o clima e declare o seguinte versículo. Gente, essa semana passada, acho que eu conversei com uma de vocês no privado e eu falei sobre esse versículo, tá? Então, esse versículo realmente mudou a minha perspectiva e eu queria dividir com vocês, tá? Salmo 118:24. Lá diz assim, ó: quando acorda de manhã, você já fala esse versículo, né? Você já declara ele, você vai falar assim: este é o dia que o Senhor fez. Eu vou me regozijar nele, eu vou me alegrar nele, né? Daí você já declara isso, você já falou isso, você já alinhou isso com o céu, né? Então, qualquer circunstância, qualquer coisa que vier para acabar com o seu dia, você vai ter esse decreto para esse dia. E no dia seguinte você decreta de novo. E cada dia que inicia, você estabelece um novo decreto para sua vida naquele dia, para o seu comportamento, para o seu estado de humor, para sua fala e para as circunstâncias também se alinharem, porque elas se alinham, né, com aquilo que Deus fez. É a palavra de Deus. Todo o universo se curva a ela, né? E você tem a oportunidade de declarar, de proferir essa palavra. Então, não perca a oportunidade, sabe? Você tem... você declara isso porque você tem a honra de declarar, você é capaz de fazer isso, né? De carregar esse aroma de Cristo por onde você for, a bondade, a misericórdia do Senhor. Você pode ir falando, Salmo 23 é ótimo também, né? A bondade, a misericórdia do Senhor me segue hoje, né? Nada me faltará hoje, né? Então você vai se mentalizando, sendo presença de Cristo, né? Sendo a Bíblia ambulante para os seus filhos, para o seu marido. Você vai lembrar sempre isso, né? Tudo começa quando você constantemente conta a verdade a você mesma, né? E eu gosto muito daquele versículo de João 8:32 que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, quando a gente pensa nesse versículo, é assim: libertar do poder das trevas, né? Para um reino de luz. Mas é sobre isso, é sobre libertar das mentiras do inimigo também, né? Quando a gente conhece a verdade sobre nós mesmos, a gente é livre, né? Dessas mentiras que ficam ali nos puxando para baixo. Amém? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigada por terem vindo. Quero abençoar a vida de vocês. E eu queria pedir que a minha mãe fizesse uma oração hoje. Se você conseguir falar, mãe, porque eu sei que a sua voz não tá muito bem, ela tá meio gripadinha, mas eu queria que ela abençoasse a nossa vida. É uma mulher que tem muita autoridade espiritual, então só recebam, só recebam.